Olá, tudo bem? Sou a Irisane Vieira, professora de língua portuguesa, e estou mais uma vez aqui com você para cooperar com o seu aprendizado. Hoje nós temos uma coisa muito interessante para aprender, que é o gênero textual crônica. Você já ouviu falar? Crônica é um texto muito bacana, muito interessante e muito inteligente. Crônica, como o próprio nome já diz, vem da palavra cronos, tanto do latim quanto do grego, e ela está intimamente relacionada a tempo. Então, a crônica, cuja característica principal é o tempo, é sobre o que nós vamos ver hoje, ok? Acompanha no slide. Gênero crônica, do grego crônicos e do latim crônica, que significa tempo. Essa palavra nos mostra a principal característica desse gênero textual. A crônica é um registro circunstancial, episódico, efêmero e sujeito a transformação rápida. No entanto, nem sempre foi assim. Vocês sabiam que antigamente a crônica era um texto utilizado para fazer registro de grandes fatos históricos e grandes descobertas? Um dos maiores exemplos dela é a Carta de Pero Vaz de Caminha, escrita a Dom Manuel, el rei de Portugal, para falar dos achados aqui do Brasil. Hoje, ela tem uma outra pegada, um outro objetivo e um outro significado. A partir do século XIX, tudo isso mudou. E a gente pode acompanhar, inclusive, com Machado de Assis, que também escreveu uma crônica, através da metalinguagem, que se chama É assim que se escreve uma crônica. É um texto interessante, procurem lê-lo, porque ele é bem bacana e ele vai esclarecer algumas coisas sobre o gênero para vocês. Além disso, é um gênero que passeia entre a literatura e o jornalismo. Trata de fatos ficcionais ou reais, com muito humor, criticidade e leveza. Aborda temas sociais, políticos, de costumes ou qualquer assunto corriqueiro do cotidiano, revelando uma perspectiva particular do cronista. Observem uma coisa comigo. Tudo pode ser um motivo para a produção de uma crônica. Nossa, que calor! Esse calor, como ele é visto, O que é que a pessoa sente? Então tem inúmeras nuances relacionadas ao que eu vejo, ao que eu sinto sobre o calor. Sobre esse momento de quarentena que já virou sessentena, cinquentena, sei lá, quantos dias estamos de isolamento social, qual a visão sobre o mundo? E esse novo mundo, será que o nosso normal será um novo normal? Ou o normal de antigamente? Então tudo isso nos leva ou nos dá elementos para construir uma crônica. Acompanhe aí as características da crônica. As crônicas são textos curtos, conectados a um contexto imediato, trata de assuntos corriqueiros do cotidiano, ocasionalmente revela-se lírica, irônica, humorística, reflexiva ou crítica. Utiliza linguagem simples, coloquial e intimista. E elas são publicadas em jornais, revistas, blogs e livros. Já pensou de repente que até no teu Facebook ou algum lugar da tua rede social você já tenha escrito uma crônica sem nem ter se dado conta disso? Isso é possível sim, porque a crônica ela se utiliza de uma linguagem de bate-papo, de amigos, sem nenhuma formalidade e muitas vezes irônica, sarcástica e até bem-humorada para contar determinadas histórias. Eu quero colocar aqui, acompanhe aí, a fala de um grande crítico literário, sociólogo e professor universitário, Antônio Cândido. Ele diz: a crônica é um gênero maior, não se imagina uma literatura feita de grandes cronistas que lhe dessem um brilho universal dos grandes romancistas, dramaturgos e poetas. Nem se pensaria em atribuir o prêmio Nobel a um cronista, por melhor que ele fosse. Portanto, parece mesmo que a crônica é um gênero menor. Graças a Deus, seria o caso de dizer, porque sendo assim ela fica mais perto de nós e para muitos pode servir de caminho não apenas para a vida, que ela serve de perto, mas para a literatura. Essa fala de Cândido, essa colocação dele sobre esse gênero textual é bem interessante. E nós vamos tratar um pouquinho disso. Eu dividi em 3 tópicos, digamos assim, em subtópicos de crônicas, crônica narrativa, poética e argumentativa, mas algum professor pode dizer, não existem essas subdivisões.
De fato, eles não estão errados. Porém, há sempre uma tendência na hora da escrita desses textos para uma pegada mais argumentativa, mais poética e lírica e mais narrativa. E nós vamos ver um pouquinho essa divisão, porque eu a fiz, tornando assim um assunto mais didático para que você aprenda. Tipos de crônica: narrativa, argumentativa e poética. São essas três as mais recorrentes. E o que seria uma crônica narrativa? Ela conta uma história real ou ficcional, apresenta personagens de pouca densidade ou apenas diálogos, possui trama, quase sempre pouco definida, sem conflitos densos, o que a diferencia do conto. Essa seria a próxima pergunta. Qual a diferença então, professora, entre conto e crônica? O que os diferencia? Porque, na verdade, eles trazem os mesmos elementos. Seria normal o conto trazer o conflito, que vai gerar todo o enredo, toda uma trama. Mas a crônica não, ela pode até trazer, mas é um conflito não é um conflito denso, como o do conto, e não é normal que ela traga esse conflito. E isso as diferencia basicamente. O próximo cronista que nós leremos um pouquinho do texto dele aqui é de Luiz Fernando Veríssimo. É o exemplo de uma crônica narrativa. Vamos lá? Aprenda a chamar a polícia. Luiz Fernando Veríssimo. Eu tenho um sono muito leve e numa noite dessas notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal de casa. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Liguei baixinho para a polícia, informei a situação e o meu endereço. Perguntaram-me se o ladrão estava armado ou se já estava no interior da casa. Esclareci que não e disseram-me que não havia nenhuma viatura por perto para ajudar, mas que iriam mandar alguém assim que fosse possível. Um minuto depois, liguei de novo e disse com a voz calma: Oi, eu liguei há pouco porque tinha alguém no meu quintal. Não precisa mais ter pressa. Eu já matei o ladrão com um tiro de escopeta calibre 12, que tenho guardado em casa para estas situações. O tiro fez um estrago danado no cara. Passado menos de 3 minutos, estavam na minha rua 5 carros da polícia, um helicóptero, uma unidade de resgate, uma equipe de TV e a turma dos direitos humanos que não perderiam isso por nada neste mundo. Olhem só, bem crítica, né, bem irônica, e o título: Como aprender como chamar a polícia. Entende? A crônica é isso. De uma forma muito bacana, muito leve, muito irônica, ela nos leva a refletir e a ouvir ou ler determinadas histórias bem interessantes. Vamos lá. Temos mais um trechinho aqui, mas eu quero passar diretamente para a crônica argumentativa nesse momento. Quais são as características dessa crônica? Ela induz o leitor a chegar à mesma conclusão que o cronista, tem uma linguagem coloquial, simples e direta, textos relativamente curtos, os temas são do cotidiano e são polêmicos também, induz a uma reflexão, ela possui uma certa subjetividade e criatividade, como todas as outras, e tem também uma fusão de estilo entre o jornalismo e a literatura, ou seja, o estilo jornalístico e literário. Então vem a pergunta que não quer calar. Professor, e qual a diferença então entre a crônica argumentativa e o artigo de opinião? Primeiro, a linguagem, gente. Vocês podem observar que num artigo de opinião existe um articulista que vai defender um ponto de vista, vai defender uma tese. E essa tese ela tem que estar fundamentada com argumentos de estatísticas, né, que comprovam a tese dele, com dados específicos, com argumentos de autoridade. Já a crônica não. De certa forma, o cronista induz você a pensar como ele, mas ele não tenta te persuadir. Ele te convida a passear pelo texto junto
com as conclusões que ele tira, né, sob a perspectiva dele, sob a visão dele de mundo e do assunto que ele trata. Mas ele não tem essa ideia de persuadir você, tá? Ele apenas quer que você pense ou chegue à mesma conclusão que ele chegou. Vamos então ler um pouquinho de uma crônica argumentativa, que traz como título Quem aguenta tudo isso? Vamos lá? Dizem que todos os dias você deve comer uma maçã por causa do ferro, e uma banana pelo potássio, e também uma laranja pela vitamina C, uma xícara de chá verde sem açúcar para prevenir o diabetes. Todos os dias deve-se tomar ao menos 2 litros de água, e uriná-los, o que consome o dobro do tempo. Todos os dias deve-se tomar um Yakult, pelos lactobacilos, que ninguém sabe bem o que é, mas que aos bilhões ajudam a digestão. Cada dia uma aspirina previne infarto, uma taça de vinho tinto também, uma de vinho branco estabiliza o sistema nervoso, um copo de cerveja, para não lembro bem para o quê, mas faz bem. O benefício adicional é que se você tomar tudo isso ao mesmo tempo e tiver um derrame, nem vai perceber. Todos os dias deve-se comer fibra, muitíssima fibra, fibra insuficiente para fazer um pullover. Você deve fazer entre 4 e 6 refeições leves diariamente e nunca se esqueça de mastigar pelo menos 100 vezes cada garfada. Nós podemos observar aí nessa crônica, gente, o exagero, né? O humor. Você deve mastigar pelo menos 100 vezes. E se você fizer tudo isso ao mesmo tempo, você vai ganhar tempo. Então, é uma crônica que argumenta, tropeçando na língua, né? Argumenta quem aguenta tudo isso. E ela é muito interessante. Como ela é muito longa, nós não teremos tempo de lê-la toda. Nós iremos passar agora para outro tipo de crônica. Crônica poética. Quais são suas características? Um texto em prosa, em que o autor imprime uma linguagem poética com lirismo. Utiliza figuras de linguagem, como metáforas, anáforas, antítese, etc. Ao escrever uma crônica poética, o cronista busca retratar sentimentos e emocionar o leitor. Nós vamos ler um pouquinho também de uma crônica poética chamada Eu Sei, Mas Não Devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamento de fundos e a não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquecendo o sol, esquece o ar, esquece a amplidão, a gente se acostuma a acordar de manhã, sobressaltado, porque está na hora, a tomar café correndo, porque está atrasado, e assim por diante. Eu quero deixar aqui para que vocês leiam e que vocês se familiarizem com esse gênero textual, porque ele é muito bacana e muito utilizado nas escolas, o nome de alguns cronistas, os melhores cronistas brasileiros. Quero destacar aqui Rubem Braga e o Veríssimo, porque nós utilizamos muito de suas crônicas nas escolas. E elas são muito interessantes. Muitas vezes nos arrancam risos e muitas vezes nos fazem refletir sobre o que estamos vivendo em determinado período, como esse que vivemos agora, da pandemia por conta do coronavírus, ok? Gente, muito obrigada por assistirem a aula, espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês. O tempo é curto, mas a gente fez o máximo que pôde dentro do tempo que tivemos. Acesse a plataforma Eduque, lá terão algumas atividades para que vocês façam e para que vocês aprimorem também o entendimento desses textos, ok? Tchau e até a próxima!